esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então, devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Fiquemos um tempo em silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo que nos conceda o seu auxílio, para que alcancemos a plena compreensão da palavra. Rezemos, peçamos seu auxílio. Amém. Queridas irmãs e irmãos, chegamos ao fim de uma longa caminhada. Domingo que vem, celebraremos a festa de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Rei do Universo. Tudo conduzido para Ele,
tudo apresentado diante dele. Ele é Senhor e Ele dirige-nos hoje a sua palavra, convidando-nos a olhar para tudo quanto dele recebemos. Como vemos na primeira leitura, a graça de ter a esposa, o esposo, os filhos, o trabalho, a casa, os bens para partilhar com os pobres. Também o Salmo 127, cantamos a graça do trabalho, da esposa, da casa, dos filhos, do esposo, da bênção. Na segunda leitura da carta de Paulo aos Tessalonicenses, exortados somos para não viver esta vida confiando em falsas consolações. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite, quando as pessoas disserem paz e segurança, fake news. Então, de repente, sobrevirá a destruição. Falsa propaganda, falsa religião, falsa política, falsa economia, tudo falso. Diz paz e segurança, exatamente quando, para Deus, é hora da destruição. Na verdade, a vida cristã pede de nós uma atenção particularíssima. Estando nos melhores momentos de nossa vida, psicológica, emocional, afetiva, econômica, social, política, qual for o bem-estar ou a conquista, não nos iludamos e não estabeleçamos um sossego e uma distração com as coisas boas daqui. Tanto quanto aconteçam os fatos, os piores, as maiores provações, não nos entreguemos às provações e não fiquemos como se fôssemos homens e mulheres do pior dessa vida aqui. Não estamos nós neste mundo nem para o melhor das coisas daqui, nem para o pior das coisas daqui. Não estais nas trevas, de modo que o dia do Senhor vos surpreenda como um ladrão. Vós sois filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, não somos das trevas. Não durmamos como os outros, que estão na falsa paz e na falsa segurança. Sejamos vigilantes e sóbrios. Duas virtudes genuinamente esquecidas pelo homem e a mulher dos tempos de hoje. Duas virtudes profundamente esquecidas: a vigilância, a sobriedade. Estamos hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Domingo passado, eu invoquei dos irmãos e irmãs o generoso esforço de se dedicarem na leitura dos capítulos 23, 24 e 25 todo, e os 3 primeiros versículos do capítulo 26. Ainda semana que entra continuamos e encerramos o Evangelho de Mateus, domingo que vem, com a última parte do capítulo 25, com o Evangelho em que encerra essa pregação e esse anúncio de Jesus. Na verdade, esse texto de hoje é o penúltimo discurso de ensino de Jesus aos discípulos. Domingo que vem a gente vê o último, o juízo final, e aí já imediatamente se procede no relato do Evangelho
o julgamento final, não do fim e do juízo final, mas o julgamento de Jesus, a condenação, a prisão, a morte, a ressurreição e a sua subida para junto do Pai. Nos empenhemos, nos esforcemos para meditar o que é ser do dia, o que é viver nesta vida. Não durmamos como os outros, sejamos vigilantes e sóbrios em tudo. Mas Jesus pede-nos que nós olhemos para a nossa vida e para tudo que recebemos de Deus. Tome aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. Domingo passado nós vimos a primeira parábola, aquela parábola tão bonita, convidando-nos a viver esta vida como as jovens previdentes. Vaso de óleo na mão, lâmpada na mão, à espera do noivo. Hoje é um acerto, põe a lâmpada em cima de uma mesa, aí a vasilha de óleo também guarde-a, porque hoje você precisa desta lâmpada, deste azeite, para iluminar a sua prestação de contas, o seu acerto de contas com o Senhor. A primeira etapa do acerto de contas. Vamos lá. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. Esta parábola, ela é muito prática. O Senhor nos deixou em herança, diz Papa Bento XVI. O Senhor nos deixou em herança para que fecundemos as graças e bênçãos que nós recebemos, as qualidades espirituais e as qualidades naturais. Fecundar essas qualidades naturais, representada nas riquezas que o Senhor nos deixa como herança. Ele ilumina essas qualidades naturais com os dons sobrenaturais. Podemos dizer que esta parábola alude à nossa relação com Deus. O homem que viaja para o estrangeiro é Jesus, que vai morrer, pregado na cruz, ressuscitar e subir aos céus. Os empregados são os discípulos. Os bens é aquilo que Jesus diz no final do capítulo 28 aos apóstolos na hora da sua subida para os céus. Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Assim encerra o Evangelho de Mateus. Portanto, os bens que Jesus deixa são bens eminentemente espirituais para iluminar e fecundar a vida com os dons naturais. É o raciocínio de Bento XVI. Batizar e ensinar. A graça dos vários dons e benefícios que recebemos de Deus. A graça da palavra, do Santo Evangelho, do batismo, da oração, do perdão, do sacramento da Eucaristia. Em síntese, o reino de Deus, que é o próprio Jesus, presente vivo no meio de nós. Esta parábola insiste na atitude interior com que acolher e valorizar este dom recebido dos céus. Mostra a atitude certa e a atitude errada.
recebemos os bens, dons sobrenaturais. Vamos lá? O mais importante, no final do versículo 15, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. Pronto. O Senhor reconhece que ele tem bens e que ele vai partir e que ele não vai levar com ele os bens que ele tem, ele vai deixar esses bens aqui, confiá-los aos seus empregados. O critério primeiro, o critério primeiro não é olhar para mim e para você e ver e decidir a partir do que a gente não pode. Ele não pede o que você não pode. Deus, ao chamar cada uma de nós para uma missão, Deus olha primeiro qual é a nossa capacidade natural. Depois da tarefa, Deus dá primeiro o dom natural. Depois, ele dá o chamado ao serviço e viaja. Tudo quanto Deus pediu você e pede a você e a mim para que realizemos, Deus só o faz a partir do critério fundamental. Ele não pede de nós o que ele sabe que nós não somos capazes. Ele dá para nós tarefas, ele confia a nós. É verdade, existe aquele ditadozinho, Deus não chama capacitados, ele capacita os chamados. Isso tem uma parte de verdade, mas eu chamaria atenção para uma observação mais generosa da parte de Deus. Não, ele chama sabendo que a capacidade existe e está escondida em nós. O Espírito Santo é que vai ajudando a gente a descobrir que temos essas capacidades, essas potencialidades. Isso é obra do discernimento do Espírito. Não é um treinamento externo, vai para um campo, como os soldados do exército, e lá treina e depois volta para a tarefa. Não. A vida, a caminhada, a partir da hora em que eu encontro com Deus, Ele já põe em mim a graça da assistência do Espírito Santo e em você, para que o Espírito Santo vá nos ajudando a perceber os dons naturais em nós, que Deus quer que sejam colocados a serviço dos bens espirituais que Ele nos confia. Ele viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos, saiu logo, preste atenção, saiu logo, trabalhou com eles, suor, minha gente, agilidade, pressa, saiu logo, trabalhou com eles, lucrou outros 5. Então, chamado, resposta imediata, trabalho generoso sem medida e resultado garantido. Dobrou os bens, a quantidade de bens que recebeu, do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu. Trabalhou? Sim, trabalhou. Gastou tempo? Sim, gastou. Em 2 coisas. Esforços, não para multiplicar os bens, mas esforços para paralisar os bens. E para explicar. Esse terceiro, ele é marcado pela prosa e pelo esforço movido por um sentimento muito perigoso que a gente vai ver lá na frente,
que é o medo. Depois de muito tempo, versículo 19, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. Voltou, muito tempo depois. A lógica desse texto é que Jesus vai voltar. E os dons sobrenaturais que recebemos, os bens espirituais que recebemos, nós recebemos para sermos operárias e operários dele na grande messe, na grande seara, que é dele, que não é nossa, que é dele, tanto é que ele é que decide, que não pode nem arrancar o joio fora da hora, espera dar fruto, madurar, secar, e na hora da colheita tira primeiro o joio, amarra em feixe, queima, depois colhe o trigo. Ele tem o comando. Volta para um acerto de contas. Olha, eu queria prevenir para aquele tipo de espiritualidade que a gente já está habituado a ela. Uma espiritualidade baseada no medo desse encontro com o Senhor. Não vamos por esse caminho, não. Esse acerto de contas não é um peso, não é uma ameaça. É fruto primeiro de uma confiança. O Senhor olha para você e vê que capacidade você tem, te chama e te entrega bens. Versículo 20. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo, presta atenção na reza. Presta atenção na oração de acerto de contas. É uma reza breve, curta e prática. Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco. O que recebeu 5, recebeu uma cota maior, e o patrão diz, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. E o convite extraordinário, vem participar da minha alegria. Do jeito que nós rezamos, venha a nós o vosso reino, o Senhor também dirá a nós, venha vocês para o meu reino. Chegou também aquele, versículo 22, que havia recebido 2 talentos e disse, uma reza breve, curta, Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Patrão, 2 virtudes proclamadas, bondade e fidelidade. Servo bom, bondade, fiel, fidelidade. Os 2 são proclamados bem-aventurados, servos bondosos, servos cheios de fidelidade. Como foste fiel, versículo 23, na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. E o convite final, vem participar da minha alegria. Tudo quanto nós olhamos para a nossa vida, para o que nós recebemos de Deus, tudo quanto nós recebemos de Deus, quando nós proclamamos emocionados por tanta coisa que recebemos dele, conheço tantas pessoas que dizem com lágrimas e sorriso nos lábios, dizem que eu recebi tanta coisa de Deus, eu preciso louvar a Deus, glorificar a Deus, bendizer a Deus. Se eu viver 1000 anos, eu não serei capaz de agradecer tudo o que recebi de Deus. Eu precisaria de muitas vidas só para agradecer tudo o que recebi de Deus. Deus olha para tudo o que nós olhamos e diz, você
recebeu de mim tão pouco. Deus acha pouco o que Ele deu para nós. Hoje, somos, na maioria das vezes, nós mesmos é que pensamos que é pouco o que recebemos de Deus. Mas Deus acha pouco, sabe por quê? Porque tudo que nós recebermos neste mundo é impossível de ser comparado com a grandeza de tudo que receberemos na vinda do Senhor, infinitamente. Não tem medida, não tem forma de calcular. Eu te confiarei muito mais. Existe uma realidade maior para a qual somos chamadas. Por fim, versículo 24, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, presta atenção agora na reza dele, preste atenção, vamos lá? Ele é esforçado. Quando ele recebeu o talento, só para a gente recordar, os dois saíram logo, trabalharam e multiplicaram. Este é detalhado assim. Aquele que havia recebido um só, no versículo 18, saiu, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu patrão. Então, ele fez alguma coisa, do modo dele ele fez. Agora ele chega e faz a reza, a oração de prestação de contas. Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste, e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo, escondi o teu talento no chão, aqui tens o que te pertence. Nossa! Olhar para Deus a partir da severidade de Deus, e não a partir da graça de um Deus que olhou para ele e confiou a ele seus bens, a partir da capacidade que Deus viu que ele tinha. Não pediu mais do que a capacidade que ele tinha. É capaz que, como era só um talento, aquele esforço que ele teve para sair, cavar um buraco na terra, esconder, procurar um canto onde ninguém via, aquele esforço é capaz que era o tempo que ele poderia ter para multiplicar e devolver 2 para o patrão. Deus com imagem de severo. Você cultiva que imagem de Deus? Você cultiva a imagem de Deus que você escolhe, que você recebeu dos seus avós, dos seus pais, da igreja, da oração e meditação do Evangelho? Que imagem de Deus você cultiva em você, irmã, irmão? Uma oração, Senhor, sei que és um homem severo. Senhor, tu me entregaste, me confiaste. Por que a gente escolhe sempre o lado pior das coisas? De certa forma, o lado que é cômodo para a gente. Eu enterrando, também não precisarei trabalhar e multiplicar e ficar guardando isso a vida inteira. Que característica de Deus move você, irmã, irmão? Que traço de Deus mais te motiva ou te inibe? A visão que você tem de Deus, a visão interior, aquele sentimento que você cultiva com relação a Deus, esta visão interior é que move a sua ação interior. Os resultados da sua vida, dos seus esforços, da sua dedicação, são sempre determinados pela visão interior que você tem de Deus. Se os resultados não estão sendo bons, pense
E descubra se não é hora de você aprofundar na visão interior que você tem de Deus. Por exemplo, amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência, de toda a força, de toda a alma. Amá-lo. Que visão você tem de Deus? Um Deus que merece ser amado. Ou um Deus que merece e deve ser temido. A confiança de Deus em você, a confiança de Deus em você, a confiança que Deus depositou nas potências que Ele percebe que você tem, na potencialidade que você tem, são critérios para você? Quando você olha para Deus, você olha para Deus e imediatamente olha para você e pensa, esse Deus que eu contemplo, que eu amo, que eu mentalizo, que eu medito, que eu rezo, que a palavra de Deus me ajuda a contemplar, esse Deus é aquele que em mim e a mim confiou. Ou você, quando olha para Deus, você olha logo para a quantidade de coisas que você tem e que os outros têm. Fica se comparando com os outros. Eu não vou trabalhar muito porque recebi só um, nem compensa. Se Deus tivesse me dado 5, eu ia fazer os 5 multiplicar. Você fica sempre na comparação e nos complexos? Ou a alegria de receber e ocupar-se com o que recebeu é que te move? Ou é o medo? Repito, ou são os complexos? O patrão diz ao empregado exatamente o que o empregado fala. O patrão respondeu: servo mau e preguiçoso. Claro, o servo olhou para Deus e contemplou a severidade de Deus. Não contemplou a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, que colhe onde não plantou, que ceifa onde não semeou, não porque é severo, então fiquei com medo, escondi o teu talento no chão. Você olha para a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e diz: Ele pode tudo, Ele é capaz de... O demônio falou, Satanás falou para Jesus: transforma a pedra em pão. Jesus poderia ter dito para Satanás: sim, Deus tem poder de transformar a pedra em pão, nuvem em pão, granizo que cai do céu vira pão para Deus. Deus tem poder, sim, mas eu não vou usar mal esse poder, não. Servo mau e preguiçoso. Quem merece ser chamado de mau e preguiçoso por Deus hoje? É aquele que cultiva uma relação baseada no medo. Que olha para a grandeza de Deus e não admira e adora, mas apavora-se. De onde vem essa maldade desse servo? Vem de um sentimento que ele escolheu cultivar. O sentimento de medo. Os frutos do medo. Os frutos do medo o medo nos torna maldosos e preguiçosos. A raiz da violência na sociedade e no mundo de hoje, a raiz da inércia, da depressão, a raiz da acomodação, cruzar os braços e esperar ganhar dos governos ou das igrejas, do pastor, do padre, do político.
esta inércia, esta depressão, este medo, ou desculpe, esta maldade, esta preguiça, vem do medo que cultivamos de Deus. Se você não mudar sua forma de cultivar, sua visão de Deus, e a partir de hoje, começar a fazer um trabalho genuíno, uma busca espiritual para se libertar da visão que você tem de Deus, que faz você cultivar uma relação baseada no medo, você vai ser sempre vítima desse medo. Você será a primeira vítima desse medo. Esse medo não vai te proteger, vai por o que você tem de capacidade e o que você tem de talento confiado por Deus. Capacidade, o dom natural. Talento, o dom sobrenatural. Põe a sua capacidade, o dom natural, a serviço do talento, o dom sobrenatural. Mas liberte-se do medo que te torna uma pessoa má e preguiçosa. Tu sabias que colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Talentos de Deus. Jesus está usando uma imagem de dinheiro, de bens materiais, mas aqui alude a bens sobrenaturais. Também os bens naturais. O que seriam os bens naturais? A vida, a criação, a natureza, o seu corpo, a sua inteligência, a sua afetividade, a sua sexualidade, as capacidades e habilidades naturais que você tem, que você potencializa e desenvolve nos estudos, no treinamento, na disciplina da sua profissão, a sua família. Tudo isso é dom natural, que Deus potencializa com os dons sobrenaturais do Espírito Santo. Os dons, a graça, os dons e a graça da fé são os bens espirituais, sobrenaturais. Porque, versículo 29, a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso nós vimos demoradamente no capítulo 13 de Mateus, no versículo 10. Esse texto já foi meditado por nós. Eu vou te ajudar aqui a encontrar quando é que nós meditamos esse texto. Tem muitos domingos atrás que nós vimos esse texto. Foi lá no 15º domingo do tempo comum, capítulo 13, versículo 1 a 23. Foi o 15º domingo do tempo comum. Lá atrás nós já meditamos. Jesus falou em parábola, a parábola do semeador. E aquelas sementes que caiu na beira do caminho, que caiu no solo pedregoso, que caiu no meio dos espinhos e que caiu em terra boa. Lembra? E os discípulos perguntaram: Senhor, por que o Senhor fala em parábola? Jesus disse: porque aquele que tem será dado e terá ainda mais. Aquele que não tem, até o que tem será tirado. E eu pregava lá nesse 15º domingo, dizendo: tem o quê? Aquele que tem será dado e terá ainda mais. Tem o quê? Esforço pessoal para compreender e conhecer a palavra de Deus e compreender e assumir em sua vida o que Deus te fala pela palavra.
ter conhecimento das coisas de Deus. A quem tem conhecimento será dado mais conhecimento. E aqui agora, a quem tem bens sobrenaturais e dons e capacidades naturais, também será dado ainda mais e terá ainda em abundância. Daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Claro, não é Deus que arranca de você. Um preguiçoso não precisa de ninguém arrancar dele. Um maldoso não precisa de ninguém acusar ninguém. A maldade dele e a preguiça dele já põe tudo a perder. Não é Deus que tira. Naturalmente, o medo gera maldade e preguiça, inanição, inércia, depressão, acomodação, escondimento. Irmã, irmão, não faça confusão. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Não pense que é o fato de você devolver o dobro do que você recebeu para Deus que te dará a salvação. Salvação é dom, salvação é graça. Domingo que vem a gente vai ver o juízo final. Neste domingo hoje, o Papa Francisco instituiu o domingo véspera do domingo da festa de Cristo Rei como o Dia Mundial dos Pobres. Domingo que vem a gente vai ver a última parte desse capítulo 25 de Mateus, o juízo final, em que Jesus vai apresentar: tive com fome, me deste de comer, com sede, me deste de beber, era estrangeiro, me acolheste, estava nu e me cobriste, estava doente ou na prisão e cuidastes de mim. A comida, a bebida, a casa, a roupa, a saúde, a liberdade são dons que nós precisamos colocar a serviço dos pobres, dos que não têm. Multiplicar nossa comida repartindo-a, multiplicar nossa bebida repartindo-a, multiplicar nossa casa dividindo-a com quem precisa, multiplicar nossa roupa repartindo-a, multiplicar nossa saúde e nossa liberdade, cuidando de quem não tem saúde e não tem liberdade. Irmã, irmão, um Deus Pai, que se entretém com choro e ranger de dente dos filhos que são medrosos, maldosos e preguiçosos. Você vai ficar com essa visão de Deus e vai cuidar da sua vida e tocar a sua vida cultivando essa visão de Deus? Não, irmã, não, irmão, não faça isso. Jesus não é um patrão austero e egoísta. Deus não é austero e egoísta. É Pai, é o divino Pai eterno. Deus é bom, Deus é dom. Deus criou-nos e acha, olhando para nós e dando-nos a liberdade, dá-nos o direito de escolher, deixá-lo nos potencializar, nos capacitar para coisas grandiosas. Partilha conosco os dons naturais e os dons sobrenaturais. Partilha conosco pelo prazer de ser Pai e cuidar de nós. Partilha conosco pela graça de compartilhar e ver-nos filhas e filhos amados por Ele. Esta parábola, ela quer tirar de nós a visão limitada de Deus, ampliar nossa visão e nossa compreensão de Deus. Deus dá. Deus olha para você e vê que você tem. Preste atenção e eu te recomendo. Marque aí na sua Bíblia, no capítulo 25 de Mateus, no versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade.
O bem que você tem, foi Ele que deu o talento, mas a capacidade que você tem também foi Ele que te deu, irmã, irmão. Deus dá. Deus dá. O que temos e o que somos, tudo vem dEle. Amplie a sua compreensão de Deus. Supere os limites e obstáculos que você teve ao longo da sua vida. Não vou julgá-los. Não vou te condenar. Não fique reproduzindo uma visão de um Deus severo, castigador, ameaçador. Não reproduza a estrutura do mundo. A cultura do mundo e da sociedade se serve dessa imagem de Deus. Ela é uma imagem de Deus que dá lucro, dá prestígio e privilégio para os homens e mulheres que dominam o mundo. Nós vivemos numa sociedade do prêmio e castigo, da inclusão e da exclusão, do competente e do incompetente. Nós vivemos na sociedade da meritocracia, premiar aquele que fez bem, e do descarte, descartar aquele que fez mal. Este evangelho pode fazer você gravemente aumentar sua visão limitada de Deus. Não faça isso. O que faz a sociedade da meritocracia se perder como a nossa? Repito, me corrigindo. O que fez a sociedade da meritocracia se perder? Quais erros, princípios se estabeleceram como fundamento ao ponto desta sociedade da meritocracia, do premiar os bons e descartar os não bons? Nós esquecemos que os que são descartados porque nós vivemos numa sociedade que arranca das meninas e meninos a capacidade natural, subverte-as, aliena-os. Nós vivemos numa sociedade que, ao invés de potencializar a capacidade natural, tira o resto que tem. Irmã, irmão, eu vou pesar mão agora com você. Pode? Vivemos numa sociedade que prega hoje que não precisa de Deus, que não precisa da igreja. Uma sociedade que perdeu Deus de vista e perdeu a igreja de vista. E dizem que tem fé. Chegamos ao ápice da fé e declinamos. Nos séculos, a partir do século 14, 15, 16, a sociedade ocidental se desenvolveu a partir da ciência e da técnica, que prometiam uma plenitude. A maçonaria, o iluminismo francês, a Revolução Francesa, a Reforma Protestante, tudo queria acabar com a teologia genuína da fé bíblica revelada e queria pregar o poder do empreendedorismo, do dinheiro, da meritocracia, da bênção que Deus dava sobre o dízimo, sobre a oferta e sobre o suor do trabalhador. A Revolução Francesa, as repúblicas modernas, foram criadas a partir de uma compreensão, tira aquela visão da gratuidade de Deus e vamos criar uma religião. A ética protestante e o espírito capitalista nasceu aí. Vamos criar uma religião que abençoa o lucro, que abençoa a ciência, a técnica, que abençoa a meritocracia. Quem é descartado é porque merece ser descartado. Hoje nós vemos declinar a ciência. Primeiro declinou a religião, agora começa a declinar a ciência. As repúblicas modernas têm horror aos que estudam, aos que pesquisam,
aos que interpretam os fenômenos da natureza em chave científica. A ciência hoje é escrava da tecnologia e da produção de riqueza. Descartou a religião, descartou Deus, descartou a igreja em sua identidade genuína. Tudo passou a servir os poderes, sobretudo o poder diabólico e perverso, o poder financeiro. A sociedade da meritocracia, que é recompensar o filho, o neto, o aluno, o funcionário. E chegamos ao ponto de estrangulamento. Hoje, vivemos numa sociedade que a meritocracia já começou a derrancar-se. Porque hoje ninguém se move mais a não ser pelo pagamento. Tudo é feito pelo governo absoluto do interesse das compensações. Uma economia, uma política, uma cultura e uma fé. Igrejas criadas pela imagem de Deus que projetamos. Deus do mérito e Deus do castigo. Tudo é feito pelo resultado previamente estabelecido. Não deu resultado idealizado, sonhado, descarta, deleta, sai fora, abandona. Isso a gente faz nas várias áreas: profissional, política, religiosa, familiar, cultural, social. Gente que entra na igreja com um monte de projetos, ideias e sonhando resultados. Não deu resultado, sai da igreja, sai da paróquia, sai da pastoral, sai do movimento, descarta. O que perdemos com isso? Perdemos, vou te falar, o maior prejuízo que alcançamos. Perdemos a imagem original e verdadeira de Deus revelado por Jesus Cristo. Ai, ai, ai. Perdemos a gratuidade, a generosidade, a leveza, a espontaneidade. Perdemos a simplicidade, perdemos a pureza. Esvaziamos a cruz do seu sentido. Dominam hoje as imagens do mérito e as imagens do Deus do medo. Chegamos às crenças tóxicas. O que é uma crença tóxica? Uma igreja tóxica, um pregador tóxico, uma religião tóxica. É aquela que quer resultado, quer dízimo, quer oferta e quer servos o tempo inteiro correndo atrás do líder. O apelo dos líderes das religiões tóxicas, das igrejas tóxicas, das paróquias tóxicas. O apelo é a doutrina do mérito. Doa que Deus abençoa. Para ter muito resultado, usa-se a imagem de Deus que ameaça. E o diabo, que só se afugenta com muito terror, ao ponto de criar homens e mulheres que o tempo inteiro têm medo de Deus, e estranhamente, do mesmo modo, medo do diabo. Crença tóxica é uma crença que intoxica você com o pó da vaidade dos pregadores, que se sustentam, são aproveitadores, enriquecedores, se tornam mitos poderosos, que não precisam nem da justiça, possuem o seu exército de seguidores digitais, que são terroristas nas redes sociais, pregadores, pastores, padres, o diacho, criam pessoas, membros das igrejas e seguidores, que são verdadeiros dependentes. Seguem esses padres apaixonados e pastores apaixonados, inflamados nas redes sociais, que o tempo inteiro soltam um trenzinho para você tuitar, dar um like, e gera você dependendo dele,
submissa, submisso a ele, neurótico, ansioso, medroso, passivo, seguidor cego das redes, moralista, perfeccionista, agressivo, guerreiro, vingativo, dominante, controlador, terrorista. Hoje nós temos igrejas, padres e pastores tóxicos, que se aproveitam do medo que as pessoas têm e os formam terroristas, que se alguém falar um trenzinho do padre ou do pastor, ameaçam com castigos do céu e perseguição na terra. Essa mesma linha de raciocínio se aplica aos políticos, aos partidos políticos, às figuras midiáticas da cultura, da arte, do futebol, de tudo quanto é área. Irmã, irmão, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, deixamos a imagem e semelhança que Deus imprimiu em nós e passamos nós a projetar um Deus que se parece com o que nós ambicionamos. Todas as pessoas que guiam as suas vidas de padre, de bispo, de pastor, projetando um Deus que se parece com o que ele ambiciona, a igreja perfeita, a moral perfeita, a família perfeita, a base dessas pessoas é uma educação religiosa moralista, são neuróticos. O produto de uma espiritualidade dualista, um ideal perfeccionista de bem e mal, terroristas, tem um desprezo a tudo que não é espiritual. Os rigoristas têm em comum com os laxistas uma coisa: a perversidade. Os rigoristas são perversos no oculto, os laxistas, os relaxados, são perversos expostos. Os grandes acusados de pedofilia, muitos dos acusados de pedofilia tinham características de rigoristas e moralistas, perfeccionistas e laxistas. Fé tóxica, fé insana, confusa, gnóstica, maniqueísta, dualista. É uma fé conflituosa, que põe um monte de pauta, bombardeia a cabeça do ouvinte para ele ficar inseguro, medroso. Gera nele, nos seguidores da sua igreja e das suas pregações, passividade submissa e servil. O que ele gritar, nós vamos fazer, nós fazemos, porque ele manda na gente como um parasita, como um chip, e nos afasta do Deus de Jesus, nos afasta do Deus que Jesus revela, que Jesus é manso, humilde, acolhedor. Irmã, comece a reeducar sua forma de ver Deus, sua visão de Deus. Fixe o seu olhar em Jesus e dele, que é a parábola viva do Pai, tire dele o que ele ofereceu a você, ele mesmo no altar da cruz, para te salvar da condenação eterna. O manso, o humilde, o acolhedor, o oferecedor de si mesmo pela sua salvação. Jesus olha primeiro nossa capacidade, não é meritocracia, pois parte do que já temos de bom e que Deus ao nos criar nos deu, nossa capacidade. A quem tem será dado mais. A quem tem o quê? O que Deus já deu, capacidade. Capacidade, mais talento, mais alegria.
as bem-aventuranças. A alegria é o critério final para saber se você segue uma religião de medroso, de maldoso ou de preguiçoso. Vem participar da minha alegria, é o convite final. O talento são bens espirituais, são bens essenciais, que já habitam você interiormente. Não são realidades secundárias. O talento é aquilo que Deus, ao te criar, pôs em você. Você é de Deus e para Deus. Você é, mas em você há um tesouro escondido, um vasto mundo, que Ele mesmo procura e quer encontrar, e nos dá dons, a partir do valor do que Ele vê em nós, a nossa capacidade, que Ele mesmo ao nos criar nos deu. Acolha os talentos com amor ao Senhor, com fidelidade ativa e criativa. Não se perca no medo que enterra os talentos, que enterra as capacidades, que enterra a própria vida no medo, na depressão, na preguiça ou na maldade, no moralismo, na fé tóxica. Não receba de Deus os dons só para os conservar e guardar e esconder e devolver do jeitinho que você recebeu. Busque ajuda, procure a igreja, procure um sacerdote, procure os sacramentos, procure a confissão, procure a pregação da palavra, procure os sacramentos que estão aí para ajudar você a ser curada dos medos de Deus. É o medo seu que enterra você e não Deus. É o medo seu que joga você no inferno e não Deus. Arrisque-se, ouse-se, aventure-se nas coisas de Deus. Uma fidelidade a Deus, mas uma fidelidade de quem sai logo, trabalha muito e põe esses dons para multiplicar. Uma fidelidade criativa, que se esforça, que não desiste, que está sempre começando em tempos de pandemia. Não pode de um jeito, descobramos tantos outros modos. Fidelidade que arrisca os altos mares. Se você tem internet, depois você entre na internet, talvez no YouTube, e pesquise lá uma área da ópera de Ricardo Bronsky, a ópera Artaxerxes. Cecília Bartoli, som qual nave. Eu sou igual uma nave em alto mar, de ondas violentas, de ventos furiosos, de rochas invencíveis, duríssimas. Eu sou como uma nave, uma embarcação em alto mar, sacudida pelas ondas, sacudida pela ventania, levando pancada das rochas brutas. Mas quando vejo de longe a amada praia, eu esqueço a violência dos ventos, eu esqueço a fúria das ondas, eu esqueço a dureza das rochas, e num segundo estou deitado sobre a praia. É um pouco a ideia desta área da ópera Som qual nave, Cecília Bartoli. Escute, você vai se emocionar. Fazer tudo, não em perspectiva financeira, mas em vista de um encontro final. E aqui vamos encerrando. Esse encontro final é a essência da aventura. Esse encontro final é a essência da busca.
da forma como nós acolhemos os dons e cuidamos do tesouro. Caminhe repetindo com alegre consolo: em mim o Senhor pôs sua confiança, depositou seu dom. É também tarefa conservar esse dom, mas fazê-lo frutificar. Minha vida é um dom, não vou desperdiçá-la. Vou viver apenas uma vez. Vou fazer isso com consciência e com responsabilidade e com lucidez, em vista de um convite original que ouvirei do meu Senhor naquele último dia da prestação de contas, um convite: vem participar da minha alegria. O divino Pai eterno, que na porta de casa diz ao filho pródigo, o filho que medroso, judiado, cheio de feridas pelo pecado, o acolhe com anel, túnica, sandália. Mas também na varanda da casa acolhe o filho honesto, trabalhador, suado de trabalhar no campo o dia inteiro. Não deixe seus medos moldarem a sua visão de Deus, a sua imagem original. Não deixe as perdas da sua vida, os traumas, as feridas, formarem seus sentimentos mais profundos em relação a Deus. Não. Senhor, diga a Ele: eu quero agir de acordo com a confiança que o Senhor depositou em mim. Ela é mais importante do que todos os bens, Senhor. Irmã, irmão, como seria uma família assim, uma escola assim, uma igreja assim? Que me ajudem a encontrar talentos e capacidades e os multiplicar? Como seria uma família, uma escola, uma sociedade, um estado, uma empresa que me ajudem a encontrar, conhecer e superar todos os meus medos que me tornam cheio de maldade e de preguiça? Por isso, não basta polícia e não basta um Estado que mata jovens maus e preguiçosos. Não. Nós precisamos de uma polícia e de uma política e de um Estado que quebrem correntes, que avancem e vençam até as religiões, os políticos, os mecanismos que geram homens e mulheres dominados pelo medo, pelo assombro, pela maldade, pela preguiça. Senhor, não me deixe fechado no meu eu mínimo, que enterra dons e nada faz. Senhor, que eu faça frutificar o que do Senhor recebi. Senhor, estou aqui e quero promover um mundo, uma sociedade, onde com a minha mentalidade, com as minhas capacidades ativas, empreendedoras, eu enfrentarei as dificuldades, eu enfrentarei os desafios com estudo, pesquisa, ciência, com comunhão, com responsabilidade, com trabalho coletivo, comunitário, com igreja, com fé, com os sacramentos, com a sua palavra. Eu enfrentarei tudo e com o Senhor vencerei toda a força do mal. A maldade que me aprisiona em meu medo, eu vencerei, Senhor. Amém. 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 Deus te abençoe, irmã, irmão. Deus te guarde. Assim chegamos a esse ponto alto de professar a fé. Faça um momento agora de profundo recolhimento no Senhor. Dirija a Ele a sua oração.
Peça perdão pelos medos que você tem cultivado em você. Desculpe, peça perdão não só pelos medos, mas peça perdão também pelas maldades e pelas preguiças. E apresente ao Senhor um grande louvor por tudo de bom que você vê em você, que as pessoas veem em você. Dirija ao Senhor um grande louvor por tudo que as pessoas admiram e gostam em você. Pelo que você sabe fazer de bom, agradeça e louve o Senhor. Dirija a Ele um grande louvor pela coragem nova que você tem, vencida a visão de um Deus que te dá medo, você vai empreender sua vida usando os talentos e os dons de Deus, numa visão de Deus que é amor, que é confiança, que é ternura. Aí você termine esse louvor, professando a sua fé, rezando o crer em Deus Pai. Reze serena e suavemente e volta aqui para a bênção. Amém. Amém. Irmã, irmão, a semana vai render. Supliquemos a bênção de Deus sobre você, seus talentos, seus dons, para que vencendo todo obstáculo você se multiplique em graça de Deus no mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. A paz de Deus, que supera todo o entendimento humano, guarde os vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus. No conhecimento e no amor dos dons e dos talentos que Ele confiou em você e a você. E te guarde no amor do seu Filho Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, uma feliz semana, vai render, Deus te abençoe, fique em paz.